Bom dia, boa tarde, boa noite. Paulistas Fute no ar. Vamos falar deste final de semana, onde tivemos a final do Campeonato Paulistão, né? Já a decisão do congratulations ao título, ao campeão paulista. Falaremos um pouco sobre Copa do Brasil e Brasileirão, que volta com força máxima agora. Vamos aos resultados e aos prognósticos. Começando pelo Paulistão, parabéns ao Palmeiras, campeão paulista, campeão contundente, tá? Eu vi os dois jogos, né? Os dois jogos da final eu vi das finais, né? Primeiro jogo em Barueri, do segundo em Novo Horizonte. Vi os dois e vou falar um pouco deles aqui para poder, falar do resultado, né, em si e da experiência que foi ver a final. Como eu disse no outro vídeo, eu fiquei muito contente que os dois times da final foram os dois times de melhor campanha. O Novo Horizontino terminou em primeiro e o Palmeiras em segundo. Porém, uma diferença é o quê? A pontuação dos dois era igual. A diferença ficou no saldo de gols ou foi um ponto de diferença. Então, assim, não foi igual, não, foi um ponto de diferença, se eu não me engano. Então, a campanha era muito parecida, tá? Como eu já havia falado desde o começo do campeonato, o Palmeiras era o favorito, é o melhor time paulista hoje, tem o melhor elenco, tem o melhor time, então era muito favorito. Mas como é jogo de mata-mata, jogo decisivo, um jogo só que vale tudo pode acontecer, o futebol tem dessas magias, né? Mas não foi o que houve, né? Vamos falar dos dois jogos aqui. O primeiro jogo foi em Barueri, o Palmeiras fez 1-0, pressionou o começo, até os 20 aí, o Palmeiras arrebentou no Novo Horizontino, não jogou, não tocou na bola, sofreu o gol, estava numa situação muito ruim, depois melhorou. O Novo Horizontino não sei o que aconteceu, no segundo tempo voltou com uma gana maior, conseguiu demonstrar o futebol que o levou até a final, parece que perdeu um pouco o medo do jogo e começou a jogar melhor, sabe? Começou a pressionar, teve um pênalti, era para ter empatado o jogo, mas o Carlos Miguel fez uma defesa espetacular no meio do gol lá, ele esperou, conseguiu fazer uma defesa incrível. Então assim, foi um jogo extremamente equilibrado. O que definiu o jogo foi o detalhe, né? O Palmeiras foi eficiente no gol e o Novo Horizontino não. Teve a chance e não foi. Então foi com uma derrota para casa, o jogo de volta com uma desvantagem no placar. No jogo de volta, o Palmeiras já estava mais tranquilo, não foi aquele time mais incisivo como foi no primeiro jogo. O Novo Horizontino começou bem, começou pressionando lá jogando em casa, só que o Palmeiras, perigosíssimo, né, com o elenco que tem, conseguiu fazer o gol, 1-0, esse 1-0 praticamente liquidava a final, sabe? Você deixou o Novo Horizonte numa situação muito ruim de resultado em si, tinha que buscar a virada para levar para os pênaltis. Porém, no primeiro tempo ainda, após a parada técnica, o Novo Horizonte não conseguiu achar um gol. Eu falo achar porque teve uma falha do goleiro do Palmeiras, né? O Carlos Miguel falhou no lance, mas erros acontecem, tá? Não estou jogando, eu acho ele um ótimo goleiro. Mas esse lance específico ele não foi bem no pênalti no primeiro, mas não foi bem nesse, né? E tomou o gol de empate o Palmeiras. E o jogo se desenrolou por uma carga mais dramática, né? Começou aí, passou o primeiro tempo 1-1, foi até metade ali 1-1 também. Qualquer golzinho no Horizonte poderia levar para os pênaltis, sabe? Tava um jogo muito bom em dois aspectos. Tecnicamente, estava um jogo muito legal, apesar de toda a chuva que atrapalhou o gramado, tudo. Foi gostoso de assistir, teve muitas boas chances, né? Os times criaram bastante, foi bem bacana, mas a falha de um é a falha do outro, né? O Jordi, goleiro do Horizontino, fez uma falha também bizonha, também foi um ótimo goleiro no campeonato inteiro, mas carece de acontecer esse tipo de coisa, essas coisas acontecem com o ser humano, ele falha também no gol, no lance, e o Palmeiras faz o segundo gol, aí, cara, matou o jogo, né? O segundo gol foi lá no segundo tempo, no metade, acho que uns 25, se não me engano, 25 minutos do segundo tempo, foi o gol, e isso congelou o time, você não via mais o Novo Horizontino atacando com o mesmo ímpeto, os jogadores estavam cansando, os reservas, os que entraram depois não conseguiram suprir igual, e Palmeiras agraciado com o título, parabéns ao Verdão, campeão paulista, 7 finais seguidas, só mostra o trabalho que é feito pelo clube, né? O Abel Ferreira aí já há quase 6 anos no time, como técnico, né? Então, tá 6 ou 7, sei lá, tá chegando. E, cara, é um projeto muito bom. Se o Palmeiras mantiver esse projeto, não cai na lábia das pessoas que quando perde alguns jogos, que ano passado, não ganhou nenhum título, né? Ano passado. Então, o time foi horrível, não ganhou título. Cara, tem que valorizar a campanha, tá? Tem que valorizar o futebol apresentado. O que eu falei aqui lá nos meus primeiros vídeos do futebol paulista. Existem campeonatos e somente um vai ganhar. Qual que é a função ou qual que é o papel do time grande, né? Por que o time é grande? O time é grande porque ele está disputando o título, porque ele está ali brigando, ele conquista e ele consegue ter uma galeria enorme. Por isso que a gente tem os 4 grandes de São Paulo, né? O Palmeiras, o Corinthians, São Paulo e o Santos. São clubes que ganham muitos títulos, eles brigam por finais, sabe? Eles estão disputando sempre. Essa é a palavra, eles são clubes que sempre estão disputando títulos. É por isso que eles são grandes, né? Porque eles fazem isso há muito tempo. Tanto que
todo mundo fala que o Campeonato Paulista é o mais difícil estadual do Brasil. Gente, tivemos 3 times fora da capital que ganharam o Paulistão, tá? Tivemos só o Bragantino uma vez, a Inter de Limeira uma vez, que foi conseguir um título pro interior, foi a primeira a conseguir depois de 80 anos de... 80 anos foi exagero, acho que são depois de 50 anos de campeonato que foi conseguir um título pro interior, e o Ituano 2 vezes, né? O Ituano 2 vezes campeão. Tirando esses 3 times do interior, todos os campeões são da capital, tá? Então, e tirando o Santos, né? O Santos a gente não considera porque é baixada, mas os times do interior, eles não conseguem bater de frente com os grandes, por quê? Porque eles não competem sempre, não é sempre que estão competindo. A gente tem, hoje, vou dar um exemplo, Novo Horizontino hoje foi finalista, né? Esse ano, ele conseguiu ir para a final do Paulistão, uma grande campanha, tá? Grande campanha. Pô, é muito difícil eles manterem o elenco pro ano que vem no Paulistão de novo, por quê? Eles mostraram jogadores muito bons. Aí os clubes grandes do Brasil começam a olhar, falam, pô, o time do Horizontino chegou forte, tem jogador bom ali, esse aqui é bom, esse aqui é bom. Eles começam a levar. Puxa aqui. Lógico, não é uma crítica aos jogadores fazerem isso. Eles têm que procurar o melhor para eles, é um âmbito profissional. E tá correto. Se tem uma oportunidade boa, tem que ir mesmo. Questão financeira, questão de carreira, o que eles acharem melhor. Então, esse tipo de coisa afeta os pequenos, que eles não conseguem manter o mesmo elenco, a mesma qualidade por ano seguinte. Então, muito provavelmente, esse ano já veio impacto. O Novo Horizontino provavelmente vai perder jogadores, provavelmente. E na Série B vai ter que se reconstruir, se armar de novo para poder fazer uma Série B melhor. Temos hoje o Mirassol e o Novo Horizontino com estruturas muito boas, né? Eles conseguem colocar competições, o time forte para as competições, mas quanto tempo isso vai durar? Difícil dizer, né? A constância que é o problema desses clubes, os pequenos, dito pequenos, né? Porque eles não conseguem manter essa disputa todo ano. Eu acho muito improvável o Novo Horizontino chegar numa final ano que vem, de novo, disputar o título. Os times grandes vão contratar outros jogadores, os pequenos vão ter que se reorganizar. Então essa que é a diferença. O Palmeiras, por mais que tenha mudado vários jogadores no decorrer desses anos, é sempre por questões de qualidade igual. Sai um bom, entra um melhor. Sai um melhor, entra um melhor também. Então assim, eles ficam sempre nessa constância, os 4 grandes, tá? Essa é a ideia, por isso que eles conseguem se manter, assim como os grandes do Brasil, né? Eles conseguem manter essa tradição, por quê? Porque eles têm a condição financeira para manter ou melhorar o elenco deles. Então, infelizmente, os times paulistas do interior têm uma dificuldade muito grande para isso. E isso vamos entrar nos próximos tópicos, tá? Então, parabéns ao Palmeiras, campeão paulista, super merecido, fez um campeonato muito bom, chegou lá na final com o Novo Horizontino, as 2 melhores campanhas, e foi uma final muito boa. Os 2 jogos foram muito legais de assistir. Parabéns, Palmeiras, mais um título, 7 finais seguidas, 5 títulos, né? Quem segura? Vamos ver. E agora vamos falar um pouco de Copa do Brasil, tá? Tivemos um jogo do Paulista que eu falei que era o Velo Clube contra o Vila Nova. Eu tinha previsto que o Velo Clube ia perder o jogo para o Vila Nova por conta de retrospecto ali no momento, né? Por ter sido rebaixado do Paulista, tudo. Mas não, o Velo Clube empatou 0-0, levou para os pênaltis, tá? Ele foi eliminado, vou deixar claro, ele perdeu os pênaltis do Vila Nova, mas ele conseguiu empatar o jogo. O Vila Nova, para mim, é um time melhor, né? Questão de tamanho, de dinheiro, tudo assim. O Vila Nova hoje está disputando uma Série B, é um time de Série B, cara, contra um time que não tem divisão, tá jogando da Série D do brasileiro. Então a vantagem, hipoteticamente, é do Vila Nova, né? E não, ele conseguiu segurar o placar, levou para os pênaltis aí, não conseguiu se sagrar vencedor, mas mostrou uma competência. Quem compete, cara, tem muita gente. Tem uma regra que estão querendo criar, né? Se não me engano, é o Wenger, o Arsene Wenger, que ele está querendo criar, ou é o Pequeno, não lembro agora, de que não existe empate, tá, no futebol. Ou não existe empate, ou ele está para tirar a oportunidade de um time que só é recuado. Eu sou um pouco contrário, eu vou falar dessas regras um dia, eu vou fazer um vídeo específico para isso, mas eu vou explicar o porquê. Então, o time que recua é uma tática, e ele conseguiu, quase se classificou com isso, né? Então, parabéns à Vila Nova e menos um Paulista na Copa do Brasil, certo? Vamos ter, no meio de semana agora, vou falar um pouco agora dos prognósticos, tá? Neste meio de semana, a partir de amanhã até quinta-feira, teremos Copa do Brasil e Brasileirão. O Brasileirão volta com força agora. Vão ser vários jogos de semana e final de semana, né? Para poder dar uma guinada aí, até entrar as competições intercontinentais, né? Internacionais, né? Intercontinentais não. Internacionais, na Sul-Americana e Libertadores. Vamos lá. Tirando esse jogo que aconteceu, vamos ter agora nessa semana agora 4 jogos envolvendo paulistas na Copa do Brasil. Teremos misto contra Novo Horizontino. Novo Horizontino acabou de sair de um campeonato que ele perdeu, volta já competindo uma competição de um jogo único,
jogo único, tá? Venceu, passou, empatou pênalti, perdeu, tá fora. E o misto é o atual campeão, tá? Ele ganhou o campeonato do Mato Grossense. Então é um time que joga em casa, o misto joga em casa, é campeão, então ele vai com a moral alta, tá? Também tem a questão dos jogadores que saem e ficam, né? Mas ele vai com a moral alta, uma semana só, alguns dias dentro do título dele já vai disputar mais um jogo, e o Novo Horizontino com a derrota, né? Ele perdeu os 2 jogos da final. Então, cara, jogo difícil, eu acho o Novo Horizontino um time muito forte. O misto não tá, ele tá na Série D também, então, por questões de retrospecto, o Novo Horizontino não é favorito. Eu aposto que ele ganha esse jogo aqui por 2-1, tá? 2-0 pro Novo Horizontino. Mas o misto é um time campeão estadual, então pode apresentar sim muito trabalho e quem sabe na classificação. Jogo bem interessante de assistir. O próximo é Joinville contra São Bernardo. Cara, aqui é uma discrepância enorme, tá? O Joinville foi o último colocado do Catarinense, foi o último colocado, foi rebaixado no quadrangular final lá, que é a disputa para sobreviver. Ele foi rebaixado, então assim, mesmo jogando em casa, São Bernardo é um time competitivo, não se classificou no Paulista, mas tá fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil, tem tudo para passar. Então o São Bernardo jogando uma semana de descanso, jogando bem redondinho que joga, tem muita chance. Então acho que o São Bernardo ganha esse jogo de 3-0, tá? São Bernardo 3-0 no Joinville, por questões, né, de momento. O Joinville é um momento muito ruim da sua história. Infelizmente, 2 times muito famosos, né, muito grandes na Santa Catarina, que é o Figueirense e o Joinville, que estão numa situação muito péssima. De estrutura, tudo, então não tem como apostar contra o São Bernardo nesse jogo. Vamos ter Ponte Preta e Guarani de Bagé, se eu não me engano, tá? Guarani de Bagé é lá do Rio Grande do Sul, se não estou enganado. Aqui é o seguinte, a Ponte está entrando nessa terceira fase porque ela foi campeã da Série C no passado, então ela entra direto aqui na terceira fase. E cara, Ponte Preta rebaixada, nenhuma vitória no Paulista, então time muito ruim, mas teve umas semanas para se preparar. Joga contra um time de Guarani também, não foi uma campanha muito boa no Gauchão. Difícil, hein? Difícil. Eu acho que esse jogo vai ser 0-0, vai para os pênaltis, e aqui eu acho que a Ponte passa só por favoritismo desse paulista, né? Porque os dois aqui não demonstrou muito futebol de qualidade. Deve ser um jogo bem chatinho de ver, muita questão física, né? Imposição. E vamos ver o que acontece. E por último, mas não menos importante, ou mais importante para mim, Portuguesa e Avaí. Portuguesa chegou numa terceira fase de Copa do Brasil. Fazia tempo que eu não via isso, né? Ganhou mata-mata lá contra o Altos, aí já se lascou. Pegou o Avaí bem, não foi bem no Campeonato Catarinense, caiu nas quartas, se eu não me engano, mas é um clube de Série A, clube de Série B. Ele tá na Série B do Brasileiro, tem um time forte para disputar, tipo, cara, o Catarinense não é um campeonato fácil, tá? Eu acho que é um campeonato, tirando os quatro maiores aqui do Brasil, que para mim são Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho, né? São os mais conhecidos, vamos falar assim, com clubes mais conhecidos. O Catarinense, para mim, tá brigando ali contra o Gaúcho, tá? Acho que o Catarinense é mais difícil que o Gaúcho ainda. Tem mais clubes famosos para mim, que eu conheço mais, e que disputam o título, né? Se a gente tem, por exemplo, Inter e Grêmio no Sul, cara, em Santa Catarina a gente tem 4 clubes muito famosos, tá? Nós temos Figueirense, que infelizmente tá numa fase muito ruim, rebaixado também. Nós temos Criciúma, nós temos Avaí e Chapecoense. Tem esses 4 que são muito famosos, né? Que sempre estão disputando uma Série B, Série A, tirando o Figueirense agora que está numa situação muito ruim. E o campeão catarinense foi o Barra, né? Que foi para a Série C também. Então assim, os times catarinenses estão muito fortes, né? Vem sempre disputando campeonatos mais equilibrados. Portuguesa jogando em casa, esse é o fator que salva um pouco a Portuguesa, tá? Jogar no Canindé. Mas aqui entra o que eu falei do Novo Horizontino. A Portuguesa, ela teve jogadores muito importantes nesse Paulistão, conseguiu chegar na quarta de final, disputar de peso contra o Corinthians, mas alguns jogadores já foram embora. Já perdeu o Gabriel Pires com a camisa 10, tá negociando o Zé Vitor também, que foi uma peça importantíssima. Goleiro Bertinato também tá para sair. O Maceió tá tendo proposta, que é o melhor jogador do time para mim. Então assim, tá desmanchando o time da Portuguesa. Espero eu que mantenha um bom elenco para a Série D, né? Que é o que a gente quer. Que suba para a Série A, para a Série C. Essa é a ideal, a torcida minha pela Lusa. Mas neste jogo específico, Portuguesa-Avaí, cara, eu sou portuguesa, não tem como falar, mas eu sou igual. Aqui eu tenho que ser justo. O Avaí é o time favorito, tá? O Avaí joga fora de casa, beleza, aqui no Canindé. Porém, o Avaí é um time de Série B, cara. Um time de Série B. Ele tem que mostrar força. Portuguesa jogando em casa. Eu acho que esse jogo vai ser um jogaço de 3-2 pro Avaí. Eu vou ter que apostar no Avaí, torço pra Portuguesa passar, tá? Eu vou ser torcedor, vou torcer ao fim. Mas, sendo frio calculista, o Avaí tem mais condições, tem um elenco mais robusto do que a Portuguesa. Então, acho que o Avaí passa por 3-2. Estou chutando aqui um placar muito alto pra ficar legal, tá bom? Vamos ao Brasileirão agora, que será feito em 2 rodadas, tá?
Pegaremos o meio de semana Brasileirão e no final de semana. Então falarei dos jogos dessa semana, que começa agora, na terça-feira, termina quinta, e os jogos que teremos no final de semana também, beleza? Começamos no meio de semana, teremos Mirassol e Santos. Cara, aqui é o seguinte, Santos, uma fase horrível, Mirassol, uma fase razoável, boa. O Mirassol não se classificou como paulista, então teve muito tempo para poder se preparar, poder se planejar. Joga em casa, Mirassol é favorito. Não tem como dizer. O Neymar, se não me engano, se machucou, não vai jogar. É o melhor jogador do time, o Neymar, então, do Santos, né? Então ele não vai jogar esse jogo, provavelmente. Muito difícil o Santos conseguir alguma coisa. Eu vou postar 2-0 pro Mirassol aqui. Jogando em casa, o Mirassol é fortíssimo. Corinthians e Coritiba. Aqui entra quase a mesma pegada. O Corinthians não jogou no final de semana. Teve finalmente um tempo para se preparar, né? Depois de vários jogos, sequência. O Coritiba perdeu em casa para o São Paulo. Agora joga na Arena. Muito difícil para o Coritiba. Ele não chegou na final do Paranaense, né? Tivemos o Operário bicampeão lá. E que depois eu vou falar um pouco. Não fala não, só Paulista mesmo, né? Vamos esquecer os outros aí. Então o Corinthians jogando em casa, favoritíssimo. Corinthians 3-0 no Coritiba. Provavelmente vai para o time titular, que agora vai ter um foco maior no brasileiro. Então o time, acho bem provável começar a poupar jogador. Então o que tiver de força máxima para jogar. E o time do Corinthians força máxima é muito bom. É um time que disputa títulos. Então Corinthians 3-0 nesse jogo. Vasco e Palmeiras. Aqui não tem o que dizer, gente. Palmeiras campeão. Primeiro colocado no brasileiro. Contra o Vasco, que é o último colocado no brasileiro. Então, mesmo jogando em casa, o Vasco, né, jogando em São Januário, cara, Palmeiras é super favorito. Mesmo que poupe algum jogador, que eu acho muito difícil, acho que o Abel vai com força máxima também, que agora vai focar no brasileiro, é muito provável o Palmeiras perder esse jogo. Bom, eu vou chutar aqui 4-1 pro Palmeiras, fácil não, mas assim, controlado, o jogo com muitas chances, porque o Vasco tem problemas defensivos, apesar do Renato Gaúcho ter chegado agora, ele já disse que quer focar no brasileiro e está organizando a defesa para poder não tomar tanto gol. Eu acho que esse primeiro embate vai ser muito difícil pro Vasco, tá? Pegar logo o líder do brasileiro, campeão paulista, para mim um segundo melhor time do Brasil, não perde pro Flamengo, ainda pouca coisa ainda, tá? Acho que os dois times estão muito palheiros ali, e então mesmo assim acho que o Palmeiras aqui arrebenta esse jogo, tá? Arrebenta. Mas o Vasco jogando em casa, quem sabe, né? Futebol, né? Teremos São Paulo e Chapecoense, São Paulo jogando no Morumbi. Cara, eu não entendi, o São Paulo demitiu o Crespo, cara, ele tava fazendo uma boa campanha no brasileiro, chegou numa semifinal de Paulista, perdeu pro campeão, né, que é o Palmeiras, um jogo disputadíssimo, não entendi, não sei o porquê que demitiu o Crespo, deve ter seus motivos lá, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas troca de técnico São Paulo, agora tá buscando o Roger Machado, se não me engano. Cara, a Chapecoense perdeu o título lá pro Barra, ganhou o segundo jogo, mas perdeu de 3-0, jogando fora de casa, é o São Paulo aqui favorito, né, jogando em casa, Morumbi, tá forte, tá com o time voltando a engrenar, apesar de ter trocado de técnica agora, né, que eu acho que dá uma bagunçada, mas 1-0 São Paulo, tá? 1-0 São Paulo. E Grêmio e Red Bull Bragantino. Lá em Grêmio, tá? Grêmio atual campeão, Gaúcho ganhou o título em cima do Inter, né? Depois de um primeiro jogo muito bom, o segundo 1-1 ali na Beira-Rio. E o Bragantino, cara, veio com um resultado muito bom na última rodada, com 2 jogadores expulsos, segurou um empate em casa. Difícil, hein? Difícil. Eu vou chutar aqui 1-1, acho que esse jogo aqui o Bragantino acha um gol no começo, faz um gol no começo, né? E depois o Grêmio vai tentar pressionar, jogando em casa, consegue um gol no final lá, empata. Então acho que vai ser 1-1 esse jogo, tá? Esses são os jogos do meio de semana, beleza? Terça, quarta e quinta do Brasileirão. E no final de semana, sábado e domingo, teremos também Brasileirão. Ó que interessante nessa rodada. Teremos 3 confrontos de paulistas entre paulistas, tá? Então dos 6 clubes paulistas da primeira divisão, todos se enfrentam um contra o outro. É quase um campeonato paulista ali separado. Então vamos ter Santos e Corinthians na Vila. O Santos ganhou, conseguiu um resultado muito importante no Paulistão contra o Corinthians na Vila também. É um empate no finalzinho. E, cara, é o que eu falei. Se o Neymar jogar, é um outro time, é uma outra história. Mas eu acredito que o Corinthians vá com o jogo de time titular de novo. Porque joga em casa contra o Curitiba, depois só viaja para Santos, que não é tão longe. Então não tem por que poupar. Eu acredito que o Corinthians é favorito pelo time que tem hoje, numa fase melhor do que o Santos. Eu acredito que o Corinthians deva ganhar de 2-1 do Santos, tá? Se o Neymar jogar, pra mim é empate, mas se ele não jogar, 2-1 Corinthians. Se o Neymar jogar, vai ser 2-2, pra mim, né? Palmeiras e Mirassol, cara, coloquei que bosta. Palmeiras e Mirassol. Palmeiras favorito, joga em casa, Mirassol tem um time bom, mas, cara, Palmeiras não tem o que falar. Tá numa fase espetacular, com jogadores incríveis. Palmeiras 2-0 no Mirassol, tá? Não tem o que falar aqui, pra mim é isso. E Bragantino e São Paulo, tá? O jogo em Bragança, por essa questão do técnico ter saído, eu acho que o Bragantino tem uma leve vantagem jogando em casa. Por mais que tenha perdido no Paulista, né, por 2-1, nas quartas de final,
O Bragantino, quando não é jogo de mata-mata, parece que joga melhor. Eu acho que ele pipoca um pouco no jogo mata-mata. Mas quando é um jogo de pontos corridos, assim, Brasileirão, ele se entrega melhor, né? Se entrega na palavra forte, não é isso não que eu quero dizer. Ele consegue exercer melhor a função. Então, Bragantino vence esse jogo aqui 3-1, tá? Um jogão bom, vários gols também. 3-1 pro Bragantino. E na semana que vem eu trago aqui a tabela do Brasileirão, né? Que vai ser mais foco agora no Brasileirão, pelo menos até meio do mês aqui final do mês de março, né? Será mais focado no Brasileirão. E os próximos jogos, beleza? Com os resultados da rodada e o prognóstico pro próximo, beleza? Muito obrigado por assistir. Esse aqui é o resultado do Paulista Fute dessa semana. Palmeiras campeão paulista, parabéns. E que venha Copa do Brasil e Jogos Brasileirão, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido, espero que tenham gostado. E um abraço, um beijo. Valeu, tchau, tchau!